Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê. E o cão leu um livro chamado Inverossímil, de um autor brasileiro contemporâneo chamado Rodrigo Rospe. Vem, Arthur, vem, não é só ligar para gravar que começa, vem aqui aparecer no seu canal. É um livro que foi escrito em 2015 e tem uma diagramação muito diferenciada. De que tipo? Do tipo de um livro escrito basicamente em formato de conversas de aplicativos, tipo WhatsApp. É isso. Então você lê rápido, um livro de 120 e pouquinhas páginas, da editora Não Editora, e que eu ainda disse, não se espantem de ver este livro por aqui esses dias, porque eu acabei de subir a resenha anterior a essa, de um livro chamado Outra Novelinha Russa, da editora Dublinenses. Editora esta, da qual ele é do corpo editorial, pelo que eu entendi, e esta editora que é dele. Pois bem, quem é Rodrigo Rospe? Um brasileiro nascido em 1975 e doutor em escrita criativa, que escreveu este livro minimamente curioso, repito, e diferenciado, tá? Já aviso, é diferente de muitas coisas e ao mesmo tempo a temática não é lá tão incomum quanto parece ser, e tem muitas coisas inverossímeis, a começar do próprio título. Então, assim, vai da sua experiência de leitura. Tá, Samantha, do que se trata essa história? Essa resenha ficará bem curta mesmo, porque vou dar o tom, mas as conversas em si, de WhatsApp, não tem o que fazer. A gente está falando de um livro de ficção, em que o protagonista, o Caio, é um professor universitário de literatura, da PUC, então, assim, é ambientado numa realidade brasileira, e ele flerta com as alunas. A gente não sabe ao certo a idade dele, mas com certeza essas alunas têm pelo menos metade da idade dele, pelas referências em que é colocado. Coisas que chamam a atenção aqui neste livro. Ele é casado e ele de fato ama a esposa dele. Então, até isto é inverossímil para ele. Ama a esposa dele, mas dá esperança para todas as alunas. Joga o charme dele? Sim. A gente não sabe se ele é bonito, se ele é feio, mas assim, tem um... Não vou nem dizer um bom papo. Dá para ver até a diferença grande, abissal, eu diria, de idade entre ele e as alunas dele, pelo modo em que as conversas no WhatsApp são escritas. Enfim, como este livro é dividido em 3 partes, e eu gostei muito do trabalho gráfico, eu gostei das gravuras. Depois, quando você tem um segundo olhar mais atento, assim, de fechar o livro e olhar, você vê muita coisa que está anunciando o capítulo, a parte, por assim dizer. Então a gente tem a primeira parte, que é chamada, acho que inclusive aqui, não, inclusive não, é isso, o índice, 3 partes: impenetrável, inacessível, impublicável. Pois bem, é para maiores de idade? É para maiores de idade, sim. Para mim foi um livro, foi uma tentativa de ser hot, não foi, mas sim, tem cenas para maiores de idade, vamos colocar assim. Para quem gosta, tá aí, mas não é... Não vou falar que não é o carro-chefe, porque embora tenha, tem mais vontade de que aconteça, vamos colocar assim, embora tenha uma parte aqui em que sim é narrado. Que eu posso falar? Vamos lá, né? O que eu posso falar? Bom, eu vou dar o tom, até porque na página 78, esta conversa de WhatsApp explica bem tudo do que se trata este livro. Então tá aqui. Ele também conversa com várias pessoas no WhatsApp, é claro, e uma dessas conversas ele estava falando com uma amiga dele que é tipo editora de um livro que é o sonho dele que seja publicado. E aqui eu já vou falar de outras coisas, mas aqui para mim resume muito bem
do que se trata o livro. Aí ele, né, conversa de WhatsApp, gente, que eu vou até ler mesmo, pra vocês entenderem como que é, tipo aquela coisa, oi Tati, como tu soube, mas sim, estou fazendo um livro só com diálogos, justificativa, preguiça monstruosa e total incapacidade de fazer qualquer descrição. Aí a pessoa responde, né, vou guardar teu segredo, volta pra ele. Estou pensando seriamente em virar dramaturgo, é uma palavra muito charmosa. Acho legal, mas eu queria ser por um dia, pelo menos comentarista de futebol, dubladora de desenhos, tá a conversinha dele. Aí ele termina essa conversa de WhatsApp, mas na verdade meu livro vai ser cheio de diálogos, de internet ou celular, sabe? Esses bate-papos eletrônicos. Aí a amiga devolve, desculpa ser sincera, mas tu não passou da idade pra isso? Aí a resposta dele acaba essa conversa. Se for ver, passei da idade para um monte de coisas. Ainda bem que o tempo é relativo. Se eu falar que eu não vejo aqui uma crise de idade, né? Vejo, porque pelas referências, pelo modo como é colocado, pelo, enfim. Então, este livro retrata bem uma realidade que é mais comum do que o que a gente pensa ser. Não vou entrar aqui no mérito, não vou julgar ninguém, não é isso. Eu só vou dar aqui minha opinião sincera em relação a essa resenha e vou deixar aí para vocês lerem. Então não vai ter muito spoiler, até porque para mim foi um livro bem cíclico, no sentido, não que começa, termina do jeito que começa, não nesse sentido, mas no sentido em que a vida continua e ele continua fazendo as coisas que faz, ponto. Então essa foi aqui a parte que eu queria separar, que é disso que se trata o livro. É interessante ler essas conversas. Eu não gosto muito de invadir a privacidade de ninguém. E aqui, como tá aqui a conversa o tempo todo pra gente, parece que ele tá com o telefone da pessoa na mão, lendo todas as conversas. Eu não me sinto confortável, eu nunca gostei dessas coisas. Mas é como que ele te joga. Então se você é super curioso e tem vontade e assim, não resiste à tentação de pegar o celular do seu companheiro, da sua companheira, sei lá quem, pra ler, é tipo de livro que você vai gostar. Porque a gente já tem logo no início, eu achei bem bonitinho que ele dedica esse livro pra avó dele, que diz ainda que é uma mescla de Sophia Loren com Dercy Gonçalves, e eu achei eu gostei do modo como ele dedicou pra avó Laura, o autor mesmo, o Rodrigo. Enfim, e tudo começa, aí tá, com aquela conversinha despretensiosa que pra ele não tinha nada de despretensioso. Então, por isso que eu falei cíclico, a gente não sabe há quanto tempo esse professor tá nessa, porque as alunas vêm e vão, e ele tá lá dando aula há quantos anos? E como eu disse, ele é casado, e aí aqui tem um diálogo que é o único que fugiu desta tentativa dele de ser publicado, e essa amiga não queria... achou que fosse meio preguiçoso essa história de conversa de WhatsApp. Eu achei interessante, porque é bem atual, e é um livro, como eu disse, escrito em 2015, 10 anos depois, 2025, continua atual, continua. Mas eu gostei mais da parte prosa, em que ele narra, mas também é em diálogos, a conversa que se passou aqui com a esposa. Por quê? Porque esse professor, né, essa parte impenetrável, e dá margem também a muitos outros questionamentos. É solto, tá tudo ali, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que dá para você pensar, enfim. Então a gente tem esse professor, e aí no início, enfim, e aí ele começa com essas conversinhas despretensiosas. Então, eu não sei, vai de você aí. O que eu posso falar é, se você não gosta de pegar conversinhas do seu companheiro, da sua companheira, com segundas intenções com outras pessoas, é o tipo de coisa que você vai encontrar aqui. Penso eu que todo relacionamento é na base da confiança. Aqui, sim, pra mim não é verossímil, e aí aqui ele foi muito feliz com o título, essa questão do amo minha esposa, mas tô aqui dando esperança pra todas, tô saindo com outras meninas e tendo alguns relacionamentos mais íntimos, se é que você me entende, quando não tem vontade de ter, então a gente tá acompanhando ele, tá? Então tem isso. E aí vai essa conversinha, vai a conversinha de WhatsApp, não vou ficar aqui lendo, porque é bem dispar, e ele foi bem feliz nessa construção do diálogo de alguém 20 anos minimamente mais velho que a outra
pessoa. Então, assim, esta Mirella, que daí ele ficciona o nome, aconteceu, não aconteceu? Até porque ele deixa aqui logo no início a questão do... Ele deixa aqui logo uma citação antes de iniciar a conversa de WhatsApp. A ilusão é uma atriz se exibindo na praça linda e feliz. Pois bem, e aí começa... Tá pra eu dar o tom do WhatsApp, já dei, mas é isso aqui, ó. Ah, no fim tu apareceu e ainda com camiseta divertida. Olha só, me manda um trecho do teu texto com putaria. Fiquei curioso demais. Sim, adorei te ver. Mando sim. Vou pegar os trechos. Não repara que ela dá pro professor, depois de dar para meio mundo. Enfim, vou te mandar. Aí tem aqui tipo o documento encaminhado. Sexo e depressão juntos, adoro. Esta então é a tônica, porque eu só li estas conversas aqui de WhatsApp. Aí você já fala, tá, enfim... Todo mundo sabe que ele é casado, ele não esconde isso de ninguém, enfim. E aí vai nessas conversinhas. Acontece algumas coisas depois dessa conversinha. E aí ele meu Deus, deu trava-línguas agora. Ele escreve um caderninho e a esposa dele pega. Só que pega para uma coisa que a gente já leu e que a gente tá aqui se questionando. Foi verdade, não foi? Mas... seria possível dela pegar um caderninho que ele esqueceu na casa deles, largou em cima da cama, a mulher pegou e leu? E aí tem um diálogo muito interessante entre ele e a esposa, mas muito interessante mesmo. E eu marquei aqui só um trecho, porque como eu disse, ele é professor de literatura. E aí eu achei bem interessante, por quê? Porque aí tem algumas questões que você fala, mas espera, então ele está corrigindo o texto dessa menina que escreveu, ou não, ou ele está pondo no papel o que eles viveram. Enfim, ficou algumas questões assim, que daí é interessante você pensar, não, acho que o professor está só corrigindo o texto da aluna, ou acho que ele está colocando as fantasias dele, então assim, no papel, ou aconteceu mesmo, enfim. Aí essa parte fica, é tudo muito possível, mas ao mesmo tempo que é inverossímil. Então assim, me ganhou pelo título do livro. Aí a esposa dele leu, ficou com ciúmes, é claro que sim, porque a gente que já tinha lido antes acompanhado, a gente já tinha pensado, não é coisa de que homem casado faça com alunas. Então, obviamente que a esposa não teria gostado, porque em linhas bem gerais, ela pegou uma traição, certo? Tá. E aí ele dá aquela desculpa de professor de literatura, mas é um texto, mas é ficção, não, mas aí entra naquele debatezinho, é um pouco raso, mas no sentido de você tem que separar o autor da obra, não dá, no nosso caso tá influenciando a nossa história, enfim, vai nessa pegada. Uma discussão de casal normal, que vive junto, que tem problemas reais, verossímeis e que não vive esse mundo da fantasia no sentido da eterna juventude e beleza da aluna e eu aqui envelhecendo e sendo professor e enfim, tendo minhas vontades, meus desejos. É assim que o Caio, que a gente acompanha o Caio, que a gente vê, e ele conversando com a esposa também. Sim, vou escrever o que disso? E aqui foi o que chamou bastante atenção, né? A conversa do Caio com a Lucinha. Enfim, aí ela manda bem uma real para ele. Aqui é só, Caio, vou te dizer uma coisa, pensa bem nisso. Não sei por que tu perde tempo estudando e ensinando essas técnicas todas. O público não dá a mínima pro advérbio, pros ecos, como tu fala, ou pra repetição de palavras. O público tá só pela emoção. E aí vai na sequência, então, também é um diálogo, tudo, não só a conversa de WhatsApp, mas a conversa na vida real, fora do telefone. Isso é bem discutível. Aí ela continua, e tem mais, precisa sempre falar da construção do próprio texto, até quando vocês vão usar esse recurso infantil? E o que seria maduro e digno, me diz? Ele pergunta. Ela segue como se nem tivesse ouvido. E aí continua, por que tu não escreve a história da conversa do professor com a mulher, os problemas deles em casa, a dificuldade imposta pela rotina, em, quem sabe, um pouco de realidade? Aí ele manda, depois da idealização, a realidade seria intragável. E aí eles continuam conversando, enfim, e aí fica claro que daí eles fazem amor, também você se pergunta, então assim, tá, com a esposa então é só o amorzinho, e aí com as
as alunas seria o que ele não tem em casa. Então, o modo como é retratado as mulheres aqui, possa ter gente que não goste, mas assim, não é um livro muito velho, né? 2015, como eu já disse, estou repetindo já pela terceira vez. Mas, enfim, eu não tenho crise com isso, mas tem gente que tem, então também já fica aí avisado. E aí aqui eu achei também interessante, né, que daí eles estão lá na casa deles conversando, aí ela volta. Ou então, por que tu não coloca um bate-papo entre o professor e uma aluna, desses de internet ou celular? Teu personagem deve ser bem chegado a essas conversinhas com as alunas, não é? Papinho inofensivo, um duplo sentido de vez em quando, um elogio, e elas caem. Caio respira e não consegue responder, porque essa esposa de boba não tem nada. E aí aqui é aquela questão também inverossímil. Você tá sabendo, você tá ligada, você não vai fazer nada? Você vai deixar? Então entra naquele, tá confortável o casamento do jeito que tá, se eu sei que com a pessoa que eu tô, a pessoa tá me traindo, tá dando essas conversinhas de duplo sentido, tá jogando o charme para todo mundo, dando esperança para todas, e a pessoa tá ciente que tá, e vai cair num papinho do marido que ela já conhece tão bem. Fica aí para pensar. É interessante, valeu o preço, que eu não paguei nem R$5 nesse livro, comprei numa super promoção. E é isso, gente. Então, se você tem interesse, se você gosta de uma literatura mais caliente um pouquinho, aqui tem. Se você gosta dessa reflexão, enfim, lê um livro minimamente diferente. Eu gosto de dar chance para todos os livros, para essas construções diferenciadas. Não é nada que mude a vida, mas eu não sou de menosprezar o trabalho de ninguém. Então, valeu a leitura? Valeu, até porque eu queria uma coisa bem leve, e é o tipo de livro que proporciona essa leitura leve, sem você pensar muito. É um ótimo livro para sair de uma ressaca, é um ótimo livro para você que fala, não gosto de nada longo, enfim, não deixa de ser um livro diferenciado. Como disse, também repito, ele é professor de escrita criativa, foi criativo na elaboração, foi. Se a gente para pensar que conversas de WhatsApp também dão um bom texto, né, tá aqui. Enfim, não tem mais muito o que falar. Teria alguns pontos para eu pontuar em relação a esta Mirella, que é esta aluna que ele, enfim, tem altas trocas de conversa de WhatsApp. Teria, porque em vários momentos fica claro que ela está passando por algumas dificuldades emocionais, ela está tomando medicamentos antidepressivos, ela também tem um pouquinho de também da esperança da corda pro professor. Com que intenção a gente não sabe, porque aqui ela faz algumas coisas que você fica também se questionando. Tem isso, tem também a questão do, mas espera, ela tá falando para ele, o professor não tá entendendo, não tá dando a mínima bola para isso que ela tá passando. E ela também, às vezes, se questiona, mas é uma perdida, não é? Tá provocando, por quê? O que ela vai ganhar com isso? Depois ela namora, depois não. Enfim, é esse tipo de conversas. Quanto mais eu me alongar aqui, vai ficar só redundante o tempo todo. Então, tá aqui, inverossímil. E tem bastante... se eu não posso poder deixar de esquecer, de mencionar, até porque esse aqui viu eu lendo aqui, percebeu. Se passa no Rio Grande do Sul, então tem bastante, você sente o sotaque, as gírias, legal, tem praticamente a ausência do você, né, que é muito aqui paulista, então tem mais tu em vez do você. Então fica, você vai falar, mas é um romance regional? Não, porque tem a PUC de São Paulo, tem a PUC do Rio, tem a PUC do Rio de Janeiro, enfim, a PUC do Rio, a PUC do Rio Grande do Sul. Então, assim, faculdade, nesses termos é a mesma, mas você percebe assim, dá quase para ouvir aquele sotaquezinho gaúcho, que eu particularmente sou extremamente apaixonada. Então é isso, até o cão já leu, vai vir se despedir, Arthur. Fica aqui a indicação, se você encontrar este livro e quiser sair de uma ressaca, eita, tá crescendo, o neném tá crescendo, querendo sair de uma ressaca literária, é um bom livro. Se quiser para uma leitura rápida, para ônibus, metrô, enfim, e não pensar em nada e entrar na conversa dos outros e não se irritar com a sua própria vida, tá aqui. Agora, se você passou por uma questão de ter pego conversinha no WhatsApp, aí não gosto, mas não posso deixar de mencionar. Pode ter gente que vai falar, mas daí é um gatilho para mim, né? Enfim, fiquei mal, li o que eu não queria ter visto.
Então daí também vai dispensar. Mas na ficção, Rodrigo Hosp, Inverossímil, e foi a última leitura do Cão que Lê. Vamos desligar, Arthur, a câmera? Boas leituras, gente, e até os próximos vídeos aqui do canal.